Olá, bom dia. A notícia de frente desta terça-feira, dia 28 de julho de 2020, está no ar. Chega junto, vem com a gente para ficar muito bem informado. Deixa eu dar um bom dia aqui no retorno dele das férias de Antero Paz de Barros. Tudo bem, Antero? Seja bem-vindo. Bom dia, Nayara. Curtíssimas minhas férias, mas estão de volta. Nossa, foram uns 2 meses, né, Lúcio? Não, só 30 dias. Tá bom, um prazer enorme voltar a esta bancada. Bom dia a você, bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Oi, Lúcio, bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Antero, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Olha, participa aqui com a gente sempre aqui no cantinho da sua tela, o telefone, anota aí no celular, anota naquela velha e boa agenda também. Vamos com os casos de coronavírus aqui em Mato Grosso. Sempre, claro, a gente atualiza esses dados, a gente mostra aqui para você o último boletim que é divulgado toda noite pela Secretaria Estadual de Saúde. Vamos então ao GD, ao portal Gazeta Digital também. Vamos aqui, ó, o boletim tá aí. 45.155 confirmados, casos confirmados, 26.185 recuperados. Temos aí a taxa mais triste, né, que a gente nunca quer noticiar, que é o número de mortes, 1.664. E o leito de UTI, que é o que chama mais atenção, e a gente vai direto nele, 52 leitos disponíveis, uma taxa de 91,24% de ocupação do leito de UTI. E a gente vai agora ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro. Depois a gente volta a falar de todos esses dados. O Bruno já está posicionado lá na região central. Vamos ao vivo então com o repórter Bruno Pinheiro, porque tem decreto novo do prefeito Emanuel Pinheiro, e o decreto também fala de que a frota do ônibus, né, a frota, na verdade, o decreto do governo também fala de que a frota tem que ser de 100%, não é isso, Bruno? O que você está vendo por aí na região central? Estão funcionando em 100% os ônibus? Bom dia. Exatamente, Nayara, muito bom dia, Lúcio, e muito bem-vindo, Antero, novamente aqui ao Notícia de Frente. Uma movimentação que há alguns dias nós não estávamos vendo aqui. Ônibus chegando a todo momento, olha só, mais um que acaba de sair aqui da região do centro da cidade. Essa movimentação, ou seja, está realmente em 100% funcionando os ônibus. Muita gente chegando, muita gente saindo, aguardando o ônibus do outro lado da avenida ali. Olha só, aqui já do outro lado continua toda essa higienização, que é sobre essa água, né? A gente logo no início já falamos sobre isso, que tem essa higienização, tem um sabonete, água também, e aqui dentro são várias pessoas aguardando que esse ônibus chegue, né? Havia essa expectativa de que retornasse o atendimento em 100%, por muito tempo ficou cerca de 80%, 70% e agora então voltando a funcionar 100% novamente. Você acompanha agora nas imagens ao vivo de Valdeir Moraes, olha só, são várias pessoas aguardando atendimento, mesmo, né, com essa retornada do estabelecimento comercial. Já retorna então os ônibus em 100%. O senhor está acompanhando aqui, o senhor chegou agora há pouco aqui, como é que está os ônibus? Está funcionando normalmente? Eu cheguei agora que passou um, né? Mas já está retornando agora os ônibus, aumentou o número, né? Aumentou, sim. Graças a Deus. Ficou melhor, né? Ficou. O senhor é funcionário do quê? Eu só trabalho pra Engie. Olha só. Vou pegar esse aqui rapidão. Tá bom, o senhor vai lá agora? Então tá bom. A gente observa aqui que o ônibus não está muito cheio, já que aumentou o número de ônibus, né? Acaba ficando melhor. Como é que tá o ônibus, minha senhora? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá tudo bem, né? Então vai lá. Esse é a movimentação, o mais fiel retrato do que vai ser esta terça-feira aqui em Cuiabá, com retorno esse novo decreto que deve durar cerca de 15 dias aqui na nossa região metropolitana, que vale ressaltar que tem uma liberação do governo do estado e mais um decreto que foi emitido ontem, segunda-feira, que é somente do município aqui de Cuiabá. A gente continua ao vivo com essas imagens, são várias pessoas chegando, olha só, essa rotatividade, né, que realmente reafirmando que 100% dos ônibus estão rodando aqui na região e está rodando na região do nosso centro, né? Anteriormente, nos últimos dias, somente serviços essenciais, agora de forma liberada, né? Então a gente continua ao vivo. Agora um outro assunto que a gente volta
nesta manhã de terça-feira. A gente continua ao vivo, olha só, essa é a nossa movimentação. Agora, só para a gente atualizar mais uma informação, que ainda hoje, Nayara, Lúcio, Antero, haverá novos depoimentos sobre o caso Isabelle. Segundo nós levantamos informações de que nesta manhã, os irmãos da então adolescente de 14 anos que atirou acidentalmente contra Isabelle, eles serão ouvidos na delegacia especializada do adolescente. Então, a qualquer momento, a gente volta com mais informações sobre esses novos depoimentos que vão acontecer nesta manhã de terça-feira. Há uma expectativa de que seja o resultado final de todo esse laudo, de toda essa investigação, do que realmente aconteceu dentro desta residência. Então, hoje, novos depoimentos na delegacia especializada. O que vale reforçar que o último depoimento que aconteceu foi na última sexta-feira, que foi a mãe da menor que atirou contra Isabelle. Ela já foi ouvida e agora, então, os irmãos da jovem de 14 anos de idade. Eu volto com vocês ao vivo aí no estúdio. Certo, Bruno, obrigada pelas suas informações. Então, Bruno, como ele disse, né, daqui a pouco toda a cobertura completa desse caso que a gente vai acompanhando desde o início, também, Antero, o caso Isabelle Ramos. Aí eu quero voltar no primeiro assunto do Bruno. Dos ônibus. Dos ônibus. O Bruno colocou assim, olha, os ônibus agora aqui estão chegando a todo momento. Pois é, até na semana passada isso não acontecia. E o detalhe, já tinha uma determinação da Justiça para que 100% da frota estivesse circulando, mas não a partir de ontem. Há vários dias, há mais de 15 dias, a Justiça determinou que a Prefeitura colocasse todos os ônibus para circular. E aí é o seguinte, as reclamações que a gente ouvia, que a gente recebia, e quem usa ônibus sabe disso, que tinham que ficar esperando muito tempo nos pontos de ônibus, e aí é o seguinte, como demorava para passar, os ônibus andavam super lotados, o que significa o seguinte, não estavam obedecendo a determinação da Justiça. E agora o seguinte, mas agora está passando ônibus a todo momento. Está. Por quê? Porque reabriu o comércio, né? Porque reabriu o comércio. Ou seja, aliviaram a barra para as empresas de transporte coletivo, porque o comércio estava fechado, o movimento nos ônibus poderia ser menor, os empresários iam faturar menos. Ou seja, o poder de polícia da Prefeitura não existe. Pois é, infelizmente. Existe para não fiscalizar, né? Porque não é possível, todo mundo via. Eu acho que finalmente acendeu a luz da verdade na Prefeitura, de que tem que colocar 100% da frota para funcionar. Essa foi uma das boas medidas do Poder Judiciário e que a Prefeitura está, a partir de hoje, cumprindo. Mais tarde do que nunca, né? Pois é. Deixa eu saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu, Antero. Voltando, a gente já quer saber qual que é o seu destaque. Meu destaque foi surpresa, inclusive, para mim, porque eu li hoje no Gazeta Digital, no PNB Online, em todos os sites antes de vir para cá, algo que eu pensei que estava definitivamente resolvido. Cheguei até a elogiar aqui antes das férias, que finalmente o governo Mauro Mendes havia entrado em entendimento com a Assembleia, que a Assembleia derrubou o veto, que o governo não era obrigado a cumprir, mas que o governo concordou com a derrubada do veto. 2 pontos. O governo deixou que essa informação circulasse. Essa informação, hoje, a gente pode afirmar que não é verdadeira. O governador Mauro Mendes está recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para não pagar o auxílio aos professores interinos. E pela alegação do governo, ele vai ganhar. Porque ele está dizendo claramente o seguinte, que a Assembleia, ele está recorrendo para não pagar o auxílio aos professores, porque a Assembleia não tem esse poder de aumentar as despesas para o Poder Executivo. E não tem mesmo. Então, a gente sabe antecipadamente que ele vai ganhar, mas continua aí
um baita de um problema social para ser resolvido. Né? Um baita de um problema social e pode ser que isso crie uma aresta com o Poder Legislativo. Né? Vai criar com certeza. Porque vai criar. o Poder Legislativo havia derrubado o veto. E depois até chegou a anunciar que o governo Mauro Mendes havia concordado com a derrubada do veto, que estava tudo bem, etc., etc. e tal. E agora não está tudo bem. O governador recorreu. Vai criar problema porque é o seguinte, porque por conta disso, por conta da posição do governo em relação a projetos de alcance social, o bloco do governo lá perdeu 3 deputados que se aliaram ao bloco que é liderado pela deputada Janaína Riva, o Bloco Resistência Democrática, e já disseram o seguinte, olha, o que nós vamos cobrar do governo são medidas de proteção social. Aliás, o seguinte, não são só os integrantes desse bloco, não. O próprio presidente da Assembleia, o deputado Eduardo Botelho, disse o seguinte, falou, olha, eu sou amigo do governador, sou aliado político dele, mas o seguinte, Mauro Mendes está precisando olhar para os pequenos. Então vai dar problema. Pois é, e essa situação dos professores se arrasta desde o início da pandemia. Eles estão pedindo uma ajuda, um auxílio, eles estão passando fome, são 10 mil professores sem contrato. É muita gente. Ele recorreu para não pagar auxílio de R$ 1.100 professores, de R$ 1.100 aos professores interinos, né? E aí a alegação, não vou discutir o direito não, porque a alegação constitucional que ele faz, a gente sabe antecipadamente que ele vai ganhar se o Supremo mantiver essa jurisprudência. Tá. Daqui a pouco a gente fala então desse assunto. Lúcio, e o seu destaque? Dos pequenos, vamos falar agora dos grandes, não é? O duodécimo, né? A revisão no valor do duodécimo. Foi divulgado recentemente aí de que, olha, a arrecadação do Estado não diminuiu. No segundo trimestre, abril, maio e junho, teve um crescimento de 4% lá no ICMS, e aí o governo estaria com a intenção de negociar com os poderes uma redução que pode chegar até a 25% no duodécimo. O procurador do Ministério Público, ele falou, olha, como não está caindo a arrecadação, seria oportunismo reduzir o duodécimo. Aí o secretário de Fazenda, Rogério Galo, está rebatendo esta afirmação, dizendo o seguinte, olha, nós estamos olhando para o futuro, né? Ali na frente a coisa vai complicar, então é o seguinte, tem espaço sim para reduzir o duodécimo e isso não seria oportunismo. Mas aí o secretário Rogério Galo, ele fala de projeção, né? Para a economia vale, é isso? Na economia vale a projeção, não é? Tipo assim, vamos tentar adivinhar o futuro, né? Porque lá no Palácio Paiaguás, quando vê projeção, fala, olha, isso aí é coisa de mãe de Ná. Bom, esse é meu destaque. Que já morreu. Que já morreu. Pois é. Vamos aqui voltar ao GD, ao portal Gazeta Digital, falar aqui de uma matéria que inclusive Antero estava no dia, foi ele o entrevistador. Táxi processa conselheiro afastado que o chamou de bandido. O ex-governador Pedro Táxi processou o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Antônio Joaquim, após ofendê-lo durante uma entrevista na rádio, no programa da Rádio Capital FM com o Antero Paes de Barros. Na ocasião, Antônio Joaquim chamou o Táxi de pigmeu, impostor, canalha e outras declarações. Conforme a petição, o programa foi ao ar no dia 10 de março. Durante a entrevista, o conselheiro foi questionado sobre seu pedido de aposentadoria feito ao governo. Segundo Antônio Joaquim, sua aposentadoria foi negada para que ele não pudesse participar das eleições de 2018. Além de Táxi, que era governador na época, ele também chamou o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de bandido. Ele é o verdadeiro crime que cometi. Este é o verdadeiro crime que cometi. Hoje, mais do que nunca, sei que sou vítima de uma trama sórdida e covarde.
uma grande farsa executada por 2 bandidos, ex-procuradores do Ministério Público. Então, o procurador-geral Rodrigo Janot e o senhor Pedro Táxi, desencadeada com o único objetivo de impedir a minha presença no processo eleitoral de 2018, disse ele durante essa entrevista. E, conforme o ex-governador, a decisão pela aposentadoria de Antônio Joaquim não cabia a ele. Táxi foi orientado pela Procuradoria-Geral de Mato Grosso a noticiar o pedido ao Supremo Tribunal Federal. Tudo isso foi debatido. O que o Antônio Joaquim alegou com ele é o seguinte: o senhor usou 2 pesos e 2 medidas, porque o senhor foi o impostor, etc. Tal. Porque, mas ele encaminhou a questão do Antônio Joaquim para o Supremo Tribunal Federal, que não é órgão de consulta, né? Ele consultou o Supremo Tribunal Federal se podia ou não assinar o ato de aposentadoria. E não encaminhou do deputado Hermínio Barreto na época. O Hermínio Barreto também respondia a processos e tinha aquela questão que ele aparecia naquelas imagens do paletó. O Hermínio Barreto, já falecido, então ele falou assim: você usou de 2 critérios. O Hermínio Barreto, que era seu amigo, você... Enfim, foi essa a discussão e agora eles vão aí digradear na justiça. O Poder Judiciário é para isso mesmo, para dirimir a lide, para dirimir o confronto. Está no juizado especial, deve ser julgado rápido isso. Vamos aqui às mensagens ao WhatsApp, a participação dos nossos queridos telespectadores. Bom dia, os fiscais da Prefeitura de Cuiabá só prestam para passear de caminhonetes caras e ferrar com os pequenos comerciantes, vendedores de salgado, etc. As empresas de ônibus que bancam a campanhas políticas e outros tipos de sujeiras. Eles fazem vista grossa. Tem mais gente aqui. Lúcio, a Prefeitura de Cuiabá mentiu o tempo todo com relação ao total de ônibus circulando na cidade, pois somente agora colocou 100% da frota. Veja o quanto de contaminação provocou a nossa população. É o Vanderlei participando aqui com a gente também sobre o transporte coletivo. Bom, e essa informação aí, ela é de domínio público. Eu me lembro que na semana passada, me parece que na sexta-feira, lá no programa Tribuna da Rádio Vila Real, ligou lá um coordenador lá da CEMOB, não é isso? Quando eu disse lá, olha, não está circulando a frota Nicolau toda. Abudip. Aí ele ligou dizendo que não estava andando superlotado, não foi isso? Né? E aí é o seguinte, na sequência ligaram lá 10, 20 ouvintes mandando mensagem dizendo que o que ele estava falando não era verdade. É isso? É por isso que era mentira. Por isso que eu digo sempre, comunicação é verdade. Não adianta mentir que o povo sabe. O povo sabe, o usuário sabe. Bom, vamos para o intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente. Fica aqui com a gente.